Mas eu vou agora a Brasília. Em Brasília houve protestos e também em São Paulo. O Brasil registrou alguns protestos ontem. Pessoas favoráveis ao governo Bolsonaro e pessoas contrárias ao governo Bolsonaro também. Em alguns momentos houve conflito entre os grupos e o repórter Délio Rocha traz as informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Délio. Olá, Joelson. Boa tarde para você, para a Cláudia, meu boa tarde a todos no Piauí. Foi um final de semana de manifestações, as principais ocorreram aqui em Brasília e em São Paulo, como você mencionou. Agora, em São Paulo, Joelson, teve manifestações dos dois lados, né, a favor e contra o governo, manifestações que acabaram encerradas por intervenção da polícia, porque existia um risco de confronto entre as duas partes. E aqui em Brasília, manifestação até na madrugada, e também a gente teve aqui em Brasília o presidente Jair Bolsonaro aí inovando, Joelson, em determinado momento, saudando os apoiadores montado num cavalo. Vamos acompanhar na reportagem. A primeira manifestação do fim de semana ocorreu na madrugada de sábado para domingo. O grupo, que se auto-intitula 300 do Brasil, usou tochas no ato a favor do governo e contra o STF. Em frente à sede do Supremo, os manifestantes, em tom agressivo e ameaçador, direcionaram suas críticas principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Viemos cobrar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Durante o dia de ontem, outra manifestação em Brasília a favor do governo, desta vez em frente ao Palácio do Planalto. Os apoiadores de Jair Bolsonaro voltaram a defender pautas antidemocráticas, como o fechamento do STF e do Congresso Nacional e a intervenção militar. O presidente esteve no local e, montado num cavalo, saudou os manifestantes. A cidade de São Paulo também foi palco de manifestações neste final de semana, e o maior ato da capital paulista foi contra o governo. Torcedores dos principais times do estado se uniram na defesa da democracia e se manifestaram contra os pedidos de uma intervenção militar no país. Democracia! Democracia! Mas o clima em São Paulo ficou tenso quando o grupo que protestava contra o governo esbarrou com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que também se manifestavam no local, na Avenida Paulista. A polícia militar precisou intervir para impedir um conflito maior. Tá aí, Joelson, foi uma novidade aí essa manifestação em São Paulo, com a participação aí de torcedores de vários times, dos principais times do estado. E também, novidade, foi o presidente Jair Bolsonaro cumprimentando os apoiadores, montado num cavalo. Ele pediu esse cavalo aí, que ele aparece nas imagens, de um policial do Distrito Federal. Pediu ele emprestado, deu uma voltinha, cumprimentou para passar aquela imagem vigorosa, né? E foi pouco tempo. Agora, Joelson, a gente viu também essa manifestação da madrugada em frente ao STF. Esse grupo aí, o 300 do Brasil, já foi considerado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como uma milícia armada. E já pediu, né, já protocolou uma ação civil pública na Justiça pedindo o fechamento do acampamento desse grupo aqui em Brasília. E a líder deste movimento, Sarah Winter, ela foi alvo daquela operação da semana passada da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Joelson. Temos que defender e que democraticamente as pessoas manifestem as suas ideias, sejam elas quais forem, desde que não defendam coisas que a nossa legislação e que os direitos humanos não permitam. Então, no caso aí, essa suspeita que o Ministério Público faz em torno desse movimento, que evidentemente, claro, não se confirma na medida em que não existe uma decisão da Justiça dizendo que ele é ou está impedido de se manifestar. Mas a gente torce para que cada movimento possa respeitar o que diz as leis. Cláudia Brandão, como é que você viu esse dia de manifestações no Brasil? Olha, eu vi com bastante apreensão, Joelson. Tudo que o Brasil não precisa agora é ver esse acirramento de ânimos, essas brigas de ruas acontecendo. Nós estamos lutando contra um inimigo comum e esse inimigo tem nome, chama-se o novo coronavírus.
Quando esses ânimos se exacerbam, se puxa para todo lado de radicalismo e a história recente do país mostra que não termina com um bom resultado final. Muito preocupante aquele movimento dos 300 de madrugada armados de tochas, com máscaras que lembravam o movimento Ku Klux Klan. Todo mundo conhece, não é uma história muito bonita. A gente conhece o que representa o Ku Klux Klan. Era o que lembrava, né? Aquele movimento, aquelas pessoas armadas de tocha e mascaradas, marchando rumo à Suprema Corte do país, que é uma instituição, faz parte do pilar da democracia, juntamente com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. É como você falou, é livre a manifestação de ideias e opiniões, desde que elas sejam, primeiro, pacíficas, segundo, dentro da lei. Mas já há uma contrapartida nesse sentido, se articulando tanto em Brasília, e o Délio vai poder confirmar isso, como no Brasil como um todo. Em Brasília, Joelson, no Congresso, já há uma frente parlamentar ampla de diversos partidos se articulando, a exemplo do que aconteceu no movimento das diretas já, pedindo a união de todos, sejam eles partidos de centro, de esquerda, de centro-direita, a união de todos eles em defesa dos pilares da democracia e da união do país. Também no final de semana começou a circular na internet um manifesto Estamos Juntos. Reúne jornalistas, políticos, juristas, professores, artistas, todos pedindo a mesma coisa, a união de todos os líderes do país nesse momento e de todos os poderes constituídos em defesa da lei, da ordem, da democracia e lutando todos contra a pandemia, que deve ser a nossa principal preocupação. O Congresso está atento a tudo isso, Délio Rocha? Joelson, sim, está atento, e acrescentando, a Cláudia aí fez uma boa leitura desse momento, e eu queria acrescentar que o Centrão, os partidos do Centrão já sinalizaram para o governo de que é o seguinte, nessa disputa aí do governo, nessas acusações que foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro, qualquer denúncia aí nessa área, a tendência é que o Centrão barre. Agora, parlamentares ligados ao grupo já sinalizaram que nesse confronto aí entre o STF e o governo, que a tendência é que eles fiquem ao lado do STF, porque eles não vão admitir manifestações antidemocráticas, né, que atinjam um outro poder. Joelson. Desse entendimento entre governo e os partidos de centro, Délio Rocha, houve uma indicação, né, do Progressistas na Fundação de Desenvolvimento da Educação. Como é que foi isso, Délio? Joelson, como parte aí dessa aproximação do Centrão com o governo, alguns cargos, né, estavam em disputas, o Centrão estava reivindicando alguns cargos e um dos principais, um dos mais disputados, era a presidência do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, um fundo muito poderoso que tem um orçamento aí de quase 55 bilhões de reais para 2020, é um fundo que tem uma capilaridade também muito grande, presente em todos os municípios, já que os recursos deste fundo são utilizados para a reforma, para a compra de equipamentos escolares, também é utilizado para financiar programas como o programa da alimentação escolar, do transporte escolar. E nessa disputa pela presidência, quem levou a melhor foi o Progressistas, mas aí a gente diria que essa vitória aí é uma vitória particular do senador piauiense Ciro Nogueira, já que o indicado Marcelo Lopes da Ponte é ex-chefe de gabinete de Ciro Nogueira, um homem de confiança do parlamentar piauiense, e foi indicado por Ciro Nogueira. Agora ele vai então comandar esse importante fundo, né, o FNDE, e tem aí então um fundo poderoso que para o senador piauiense Ciro Nogueira certamente vai ser muito importante, porque ele financia aí escolas, né, reformas, muitas coisas que têm aí uma visibilidade também política muito grande, e isso é um ativo muito importante para o senador piauiense. Joelson. Délio, e este não foi o único agrado feito ao Centrão, né? O PL do Valdemar Costa Neto também recebeu o seu quinhão de agrado ao Centrão dentro dessa estratégia de ter uma base política que possa defender o presidente Jair Bolsonaro.
Isso, além do PL, Nádia, a gente pode citar, Nádia não, desculpa, Cláudia, a gente pode citar também as diretorias de Itaipu, como Carlos Marum, né, que foi ali, alguns cargos da diretoria ficaram com o MDB, o próprio Progressistas ficou aí com cargos importantes no Denox, e essa distribuição de cargos ainda não acabou, né? O Centrão continua reivindicando cargos, e a situação do presidente Jair Bolsonaro nessa crise política, se a situação dele ficar pior, isso termina abrindo espaço para uma negociação mais ampla que tende a beneficiar ainda mais o Centrão. Joelson. Tá certo, quero agradecer, Délio. Obrigado, Délio, pelas informações aqui, direto de Brasília. Muito obrigado pela participação. Obrigado também a você, Cláudia Brandão. Obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Estou ligado para daqui a pouco, às 7h20 da noite, acompanhar você no Jornal Cidade Verde. Obrigada, Joelson. Eu espero a sua audiência também a partir das 7h20 da noite. Tá certo, então. Muito obrigado, Cláudia Brandão, trazendo as informações aqui para nós no nosso Jornal do Piauí.